Vamos fazer contato com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Eduardo Fagnani. Bom dia, Fagnani. Bom dia, como é que tá? Estamos bem aí Tudo dentro bem? desse contexto de pandemia, né? Mas, Fagnani, o governo entregou, né, para o Congresso Nacional a primeira de 4 partes da proposta de reforma tributária. E muita gente viu aí mais uma questão de simplificação de tributo do que de qualquer possibilidade de alteração do caráter regressivo do sistema tributário brasileiro. Para você, qual deveria ou quais deveriam ser as prioridades de uma proposta de reforma tributária no Brasil? Bom, essa proposta do governo é mais do mesmo, né? Quer dizer, quando você pega as outras duas propostas que tramitam no Congresso Nacional, eles estão falando apenas da simplificação da tributação sobre o consumo, né? E, e isso não resolve nada, porque o Brasil, além de ser um dos países mais desiguais do mundo, ele tem um dos sistemas tributários mais injustos do mundo. E essa injustiça tem a ver por quê? Porque nós tributamos muito o consumo. Metade do que vem, do que é arrecadado, vem do consumo, né? Isso afeta as pessoas mais pobres, porque elas consomem tudo que elas ganham, né? Então, o que nós estamos dizendo, e lançamos um documento agora, um novo documento, né? Já vem da reforma de documentos anteriores, como a reforma tributária solidária, que virou uma emenda substitutiva global 178, a PEC 45, apoiada por todos os partidos da oposição, né? Então lançamos um outro documento chamado Tributar os Super Ricos para Reconstruir o Brasil. E o que se propõe lá? Inverte a ordem da. A situação hoje é muito grave, a crise é muito grave, comparada às crises do passado, como a crise de 29. Então nós temos que ter uma proposta que meio de salvação nacional, quer dizer, nós vamos precisar de dinheiro para fortalecer o SUS, a educação, como você mostrou agora, como um programa de renda básica que substitua a renda do trabalho, né? Nós já tivemos o Fome Zero, agora nós vamos ter o emprego zero, salário zero, vai ter que ter uma renda. E para isso você tem que contar também com uma reforma tributária. Então hoje nós temos que inverter a ordem. Começa pela tributação de renda e patrimônio. Depois você faz a reforma do consumo. Tá certo? Eu nunca vi a história econômica não registra, né, uma crise desse tipo ser enfrentada pela tributação de simplificação do consumo. Né? Como diz Oded Gragel, eles estão simplificando a desigualdade. A desigualdade brasileira é uma coisa muito complexa, tá certo? Que não pode jamais ser tratada apenas como um problema da existência de muitos tributos sobre o consumo, tá certo? E se omitindo o fato de que uma pessoa que ganha R$ 400 mil por mês tem 70% da sua renda isenta de tributação. Por exemplo, só para você dar um exemplo. Agora, é curioso, né? Porque assim, quando se fala em simplificação dos tributos de consumo, na prática hoje e já há alguns anos, né? Mas piorou agora no contexto da pandemia, o consumo está em baixa. Né? Então é o governo operando para tributar o consumo que na prática vai acabar desidratando ainda mais o Estado, enquanto se fizesse a tributação da renda e do patrimônio dos mais ricos, poderia até melhorar a situação fiscal. Mas não é isso que o governo pretende, né, Fanhani? Não, não é. Quer dizer, nós, nesse novo documento, Tributar os Super Ricos para Reconstruir o Brasil, nós estamos dizendo o seguinte: as duas, a PEC 45, a 110, né, e também essa do governo, elas, a do governo chegou agora, mas vai na mesma linha, mas elas eram injustas e elas eram insuficientes. Injustas porque não enfrentam o principal problema da tributação brasileira, que é a baixíssima participação da tributação sobre altas rendas, sobre altos patrimônios, no conjunto do que é arrecadado. É injusto.
Se você fazer uma tributação sobre o consumo, você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que as empresas transferem esse tributo, o preço, o valor desse custo desse tributo para o consumidor. E o consumidor que vai pagar isso tudo. Em geral, quer dizer, o pobre ele consome tudo que ele ganha. As camadas mais ricas consomem uma parte só do que ganha em consumo. Né? E o peso de um determinado tributo, seja a mesma mercadoria, tá certo? O peso daquele imposto, daquele produto, uma geladeira, uma televisão, etc., né? No orçamento de uma família de baixa renda é muito maior do que no orçamento de uma família de alta renda. Né? Então, então é injusto por isso. E é limitado por quê? Porque você faz tudo isso sem aumentar a carga tributária. Fica tudo 0 a 0, sem substituir. Nós estamos propondo, aumenta a renda e patrimônio e mais à frente reduz um pouco o consumo. Né? Mas nesse momento, até economistas liberais têm dito, você tem que aumentar a carga tributária, mesmo que mais para frente, quando a economia recuperar, você reduza na tributação sobre o consumo. Né? Porque, como você mesmo disse, teve uma queda muito grande da atividade econômica e da receita, da arrecadação fiscal. Você tem que ter um aumento, talvez até para recuperar a perda que houve. Então, essa proposta que nós estamos agora apresentando para o debate, nós estimamos que tem um acréscimo de arrecadação de 290 bilhões, certo? 290 bilhões. Quer dizer, isso por que precisa disso? Precisa disso, como eu disse, para financiar, para fortalecer o Estado. O Estado tem um papel importante em situações de crise como essa, né? E também para financiar programas urgentes, como, eu citei só um exemplo, um programa de transferência à renda para substituir emprego. Né? E, Fanhane, você fez um trabalho muito grande, né, muito intenso para desmistificar, para derrubar os mitos a respeito da Previdência Social que são propagados de uma forma geral pela mídia tradicional. E também, quando se fala na questão tributária, há diversos mitos. Tanto que tem boa parte da classe média brasileira que acredita que quando se fala em tributação de renda e patrimônio, ela vai ser prejudicada. Mas, na verdade, as propostas que existem, inclusive essa que você menciona, dizem respeito às faixas mais altas de renda que não atingem a classe média. Então, isso também precisa ser desmistificado, Fanhane? Olha, a sua pergunta é excelente, porque essa questão dos tributos, dos impostos, até o impostômetro, né? Quer dizer, a população acha com razão que ela paga muito imposto. É verdade que ela paga muito imposto. Por quê? Porque a maior parte dos impostos estão sobre o consumo, que todo mundo consome. Agora, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: a tributação sobre o consumo é alta porque a tributação sobre renda e patrimônio é baixa, tá certo? Então, a tributação que as pessoas da classe média, dos mais pobres, nós pagamos muito imposto, precisamos reduzir os impostos. Não, precisa reduzir o imposto sobre o consumo, reduz sobre o consumo, tá certo? E taxa mais as altas rendas e os altos patrimônios. É assim que qualquer país desenvolvido, relativamente menos desigual, faz, né? Então, esse é um ponto importante. E quando a gente fala em super ricos, né? Até o Eduardo Moreira que tem falado isso, nós não estamos falando na pessoa que tem um Jeep Renegade, tá certo? Não é isso. Estamos falando pessoas que ganham mais de 35, 40 mil reais por mês, tá certo? 50, 60 mil reais por mês, até o infinito, tá certo? Nós calculamos que no imposto de renda, as medidas que estão sendo propostas, elas têm um impacto sobre cerca de 600 mil pessoas, 600 mil contribuintes. 600 mil contribuintes de imposto de renda representa cerca de 0,3% da população brasileira.
tá certo? É gente que ganha muito dinheiro, tá certo? E que não é tributada. A gente sempre diz assim, o imposto progressivo é o imposto que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos, tá certo? No Brasil é o contrário, quer dizer, quem ganha menos paga mais e quem ganha mais não paga imposto. Não é que quem ganha mais paga menos, quem ganha mais não paga imposto. Você tem, por exemplo, um mecanismo que é a isenção da tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. O nome parece um nome feio, tá certo? Mas é mais ou menos assim, olha. Você vê o caso dos bancos. Os bancos tiveram lucros aí de 80 bilhões, os 4 maiores bancos do ano passado. Suponha que um desses bancos vai distribuir, sei lá, 10 bilhões de lucros e dividendos. Quem vai receber é a pessoa física, né, que é acionista do banco. Então, você imagina que tem uma pessoa física que seja acionista do banco e vai receber 300 milhões de lucros e dividendos, tá certo? Entra na conta da pessoa física. Só que esse dinheiro é isento de tributação. Enquanto uma pessoa que ganha 5 mil reais tem uma alíquota de 27,5% de imposto de renda, descontado na fonte, uma pessoa que ganha 500 mil reais de distribuição, 500 milhões de reais de distribuição de lucros e dividendos, é zero de imposto, tá certo? Isso não existe em quase nenhum lugar do mundo, é uma excentricidade, é uma obscenidade do meu ponto de vista, tá certo? Então, esse que é o ponto. Quer dizer, quando você fala, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, seriam pessoas que têm patrimônio superior a 10 milhões de reais. Segundo os dados da Receita, tem 60 mil pessoas no Brasil, 60 mil contribuintes, 60 mil, num país de 211 milhões de habitantes. 60 mil que têm um patrimônio superior a 10 milhões de reais. Né? Nós estamos falando de 0,028% da população. Né? Quando a gente está colocando, por exemplo, não tem sentido no Brasil, eu não sei se você sabia, mas a alíquota máxima do imposto de renda não é para classe média. Nós não vamos mexer com classe média e vamos isentar quem ganha até 3 salários mínimos. São 11 milhões de trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos. Vamos isentar microempresas que faturam até 360 mil reais por ano, tá certo? Mas vamos taxar mais quem ganha mais de 35, 40, 45, 50, tá certo? A alíquota máxima para quem ganha mais de 60 mil reais por mês vai ser de 45%. 45% para quem ganha mais de 60 mil reais por mês. Eu não sei se você sabe, mas no regime militar, a alíquota máxima do imposto de renda era de 45%. O Brasil já teve alíquotas máximas para os super ricos, de mais de 60%. Durante a crise de 1929, depois a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, as alíquotas máximas do imposto de renda no Reino Unido e nos Estados Unidos chegaram a mais de 90%, tá certo? Então, nós estamos passando uma crise como essa, nós não estamos propondo mais que 45%, mais de 90%, nós estamos propondo que a alíquota máxima seja de 45%, que o Brasil já praticou, tá certo? E que é próximo da média que os países da OCDE praticam. Então, com essas medidas que peguem realmente os super ricos, isentam quem ganha até 3 salários mínimos, não mexe na classe média, e isentam os super ricos, tá certo? Nós estimamos um acréscimo de receita da ordem de 290 bilhões. O que vai ser essencial, inclusive, para enfrentar os impactos da pandemia. E em relação justamente a outros sistemas tributários que são menos desiguais que o nosso, né, a gente tem movimentação, por exemplo, nos Estados Unidos, de bilionários pedindo para serem tributados. Inclusive, isso já vinha antes da pandemia. E agora, com a pandemia, nós temos um movimento internacional de bilionários pedindo justamente isso. Olha, a gente quer ser tributado justamente para auxiliar na reconstrução das economias dos países, mas aqui no Brasil não existe nada nesse sentido, né, Fanhani? As ideias chegam no Brasil
acho que com muito atraso, né? Aqui há uma desconexão total com o que acontece no mundo todo. Isso que você falou é verdade, quer dizer, os bilionários do mundo lançaram um manifesto, aí, mais de 100 bilionários, dizendo o seguinte: eles taxem-nos, 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 dizem eles no manifesto. É a melhor coisa a ser feita. Nós temos muito dinheiro, a humanidade vale mais, é mais importante do que o nosso dinheiro. Isso é o que eles estão escrevendo. Por que eles estão escrevendo isso? Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles estão percebendo a gravidade da crise. Tá certo? A desigualdade, antes dessa crise, a desigualdade era crescente. Nos Estados Unidos, nos países europeus, o Brasil sempre foi, né? O Piketty acabou de fazer um artigo que mostra que a desigualdade no Brasil hoje é semelhante à desigualdade da Europa no século XIX. Quer dizer, está aí na entrevista que ele fez. Mas a desigualdade nos outros países já vinha crescendo, né? O que já ameaçava o próprio capitalismo, porque não dá para você ter um capitalismo sem... ou um capitalismo sobre uma democracia. Você pode ter um capitalismo sem democracia, né? Porque como é que você vai como é que você vai ter legitimidade sobre uma massa enorme de pessoas que não têm absolutamente nada, né? Então isso já vinha sendo discutido. Agora, com a crise, esses milionários perceberam o seguinte: olha, vamos perder os anéis, entendeu? Para não perder as mãos. Tá certo? O que me chama muita atenção desse descolamento do Brasil em relação do pensamento brasileiro, do governo nem se fala, né? Paulo Guedes, etc., mas também dos economistas brasileiros, é que assim, você lê, isso que eu estou te falando agora, a gente lê nas páginas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, né? Eu tenho citado muito a Financial Times. A Financial Times é uma revista inglesa, a Bíblia do capitalismo, existe desde 1908, é uma coisa tradicional, sempre defendeu os dogmas do mercado e tal. Os últimos editoriais dela, ela está dizendo o seguinte: não dá, os líderes atuais precisam ter a mesma atitude que os líderes que enfrentaram a grande recessão de 1929, é o Estado, é a tributação progressiva. Eles estão dizendo isso, né? Eles propõem um novo contrato social baseado na ideia da cidadania. Olha que coisa extraordinária. Quer dizer, não é o Unicamp que está dizendo, não é o PSOL, não é o PT, não é o PCdoB, tá certo? É o Financial Times, né? Então, a gravidade dessa crise, ela nós precisamos ter uma reforma tributária que enfrente uma das maiores chagas brasileiras, que é a desigualdade, que tem como um dos seus principais indicadores, os seus principais condicionantes, né? Um sistema tributário que é extremamente injusto, né? Porque ele incide basicamente sobre tributos que penalizam as camadas mais pobres, tá certo? E nós não tributamos. A participação da tributação sobre a renda e o patrimônio no Brasil, de tudo que é arrecadado, é cerca de 20%, enquanto nos Estados Unidos é 50%. Na Dinamarca, que é um caso extremo, é 64%. Tá certo? A arrecadação do imposto de renda no Brasil em relação ao PIB é algo em torno de 2,5%, né? Enquanto que a média da OCDE é cerca de 9, 10% do PIB. Então, esse é o grande problema. Você não pode falar em reforma tributária, tá certo? Que apenas simplifica o consumo. Isso não é aceitável, né? E já não era aceitável antes e agora ficou intolerável, tá certo? A partir dessa crise que, enfim, como eu falei, é uma crise gravíssima, com uma recuperação lenta, com consequências sociais sobre o emprego, sobre renda, sobre pobreza, sobre desigualdade, que são bastante dramáticas, né? Então, num contexto como esse,
Os países capitalistas centrais fizeram isso no século passado, tá certo? Você tem que tributar as grandes fortunas, os grandes milionários, tá certo? Isso tem um aspecto fundamental para fortalecer o Estado, para que ele enfrente as ações, o papel que só o Estado consegue enfrentar em crise desse tipo, né? A tributação é uma das formas de você capacitar financeiramente o Estado. E nós vamos continuar acompanhando essa questão que é fundamental, a discussão a respeito da reforma tributária. Fanhani, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Olha, eu agradeço bastante o convite e a oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho, que é um trabalho coletivo, são dezenas de especialistas que participaram, são realmente os especialistas que entendem desse assunto, meu papel é só fazer uma coordenação disso e convidar os seus ouvintes a acessar esse documento. Tem 3 versões, a versão mais condensada, que é o relatório executivo, que a gente chama, tem 7 páginas, né? Então, isso está disponível, por enquanto está disponível no site da plataformapoliticasocial.com, plataformapoliticasocial.com, depois vai entrar no site das entidades que ajudaram, que apoiaram esse projeto, mas eu peço que vocês leiam, divulguem, enfim, pressionem, façam debate no movimento social, né? Pressionem as lideranças sindicais, pressionem as lideranças, debata com as lideranças sindicais, a comunidade, enfim, e pressione os parlamentares, especialmente do campo mais liberal, enfim, que insistem em não enxergar essas questões que são cruciais hoje do meu ponto de vista. Sem dúvida. Nós conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Eduardo Fanhani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.